Então agora é valendo, hein? Muito boa tarde, 1h03 no horário de Brasília. A gente começa o Globo Esporte com notícia quente. O Verratti pediu para sair do Vasco. O Pirata se reuniu com a diretoria, isso foi depois do jogo de ontem contra o Maricá, e comunicou o desejo de assinar com o Cerro Porteño, que é do Paraguai. A negociação deve ser fechada nos próximos dias, portanto. Quem não sabe se vai ou se fica é o Ryan, que tem proposta do Bournemouth, da Inglaterra. E aí o futuro no Vasco está indefinido. Um gesto de agradecimento ao som de um pedido. Ele joga muito. Se ele sair, eu choro, cara. Não dá. Ele tinha que ficar e ganhar aqui com a gente para sempre. Desejo da multidão passional e do chefe racional. O Ryan tem tudo para se afirmar de maneira contundente no futebol brasileiro e mais bem preparado para desbravar o mercado europeu. Que está de olho na joia vascaína faz tempo. Mas agora o Bournemouth da Inglaterra seduziu Ryan. A proposta pode chegar a quase 220 milhões de reais. Falta convencer o Vasco a liberar. Não acho que o momento do Ryan sair para nenhum time e por nenhum valor nesse momento. O Ryan precisou de pouco tempo para justificar, mais uma vez, todo o carinho que a torcida do Vasco tem por ele. Com apenas 6 minutos de jogo, fez o primeiro gol do time na temporada. O Andrés Gomes estava esperto para aproveitar a saída desastrada do Rafael Foster do Maricá. E o Ryan observava tudo isso atento. E aí, ficou fácil. E o rebote, que ele estava lá muito bem posicionado. Tem faro de gol, tem posicionamento perfeito. O garoto tá que tá. Ele, calma, que eu tô aqui. O "eu tô aqui" na comemoração mostra a autoconfiança elevada, enquanto a torcida se pergunta, até quando? Enquanto os vascaínos e o Felipe Coutinho podem, aproveitam a presença dele. O passe do outro cria encontrou o garoto veloz que ninguém alcançou. Frente a frente com o goleiro, limpou com muita tranquilidade e bate pro gol. Repare como ele deu uma olhadinha para ver se tinha alguém por perto. Como estava sozinho, só precisou se preocupar com o goleiro, que teve bem mais motivos para ficar preocupado do que o Ryan. A festa demorou um pouquinho, porque o assistente deu impedimento, mas logo depois foi liberada pelo VAR. É um prazer jogar ao lado dele, só desejo todo o sucesso do mundo para ele e espero jogar junto com ele mais tempo. A exaustão não permitiu que o Ryan ficasse em campo até o final, mas depois de ser substituído pelo Verratti, tinha energia suficiente para desfrutar de uma conexão profunda com São Januário, para se declarar à torcida e ao Vasco e ouvir o pedido de quem tenta prolongar essa relação. Também desfrutar do protagonismo numa vitória por 4-2. Eu vi um potencial imenso no Ryan. E essa imensidão de potencial está só no começo. Ryan foi embora sem dar entrevistas. Preferiu se expressar com gestos. Ele pode até sair do Vasco, mas o Vasco não vai sair dele. Teve 2 vezes, né? O orgulho da barreira. Mas aí, ó, o Coutinho sendo coroado pelo Ryan. O camisa 10 foi bem, fez gol, deu assistência. Vamos ver então como é que foi a estreia do Vasco na temporada com o brilho de Coutinho e Ryan. Vamos aos gols então. O primeiro foi do Ryan. Ele aproveitou o rebote do chute do Andrés Gomes e abriu o placar. Aí, ó, o Thiago Mendes quase fez um golaço de voleio, de bike. Não foi, mas vale a pena a gente ver, né? A pintura ficou mesmo pro Coutinho, chute colocado lá no ângulo para fazer o segundo do Vasco. O jogo estava parecendo que ia ser tranquilo, né, e tal, mas aí o Maricá diminuiu com o Alex, depois dessa confusão aí que a gente está vendo na área. E o Piton, o mole que ele deu, perdeu a bola, acabou fazendo essa falta e foi expulso. Nem o Diniz acreditou. Que falta infantil, né? Não falou nada, mas olhou desse jeito, sei lá o que é pior também. Aí no segundo tempo o Ryan apareceu mais uma vez. Ele arrancou de antes do meio de campo para fazer o segundo dele, que foi o terceiro do Vasco. Golaço. O quarto gol foi do Cuesta. E o Marcelo, de cabeça, vai descontar para o Maricá. Termina Vasco 4, Maricá 2.
Bom, Vasco foi o único dos 4 grandes que começou o Carioca logo com o time principal, né? O Diniz falou sobre a possibilidade de testar outros jogadores durante o campeonato. A ideia do planejamento não era testar os jogadores no jogo de hoje. A gente vai ver na sequência como é que a gente vai fazer para ver os jogadores. E já falei mais de uma vez, eu vou testar os jogadores à medida que eu sinto confiança que é o melhor para o Vasco. Eu não vou testar os jogadores só porque eu tenho que testar no jogo. Não. Se eu estou vendo o treinamento e eu achar que o jogador não tem que entrar, ele não vai entrar. Ó, o Verratti está de saída, mas tem atacante chegando, hein? O Vasco está perto de anunciar o Brenner, da Udinese, da Itália. O acerto deve sair nas próximas horas. Boa noite. Ontem tivemos 2 gols do Ryan, rumo provavelmente ao Bournemouth da Premier League. O Ryan tem 99 jogos. Que pecado ser embora do clube fazendo 99 jogos. 69 como titular, 63 minutos por jogo, 25 gols com a camisa do Vasco e 2 assistências nesse período, nesses 99 jogos. Vamos para o Rio de Janeiro agora, falar com meu parceiro Rafael Marques, que traz todas as informações sobre o Vasco da Gama, possível saída do Ryan, chegada do Brenner. Que satisfação estar com você. Bom dia, parceiro. Bom dia, meu parceiro João, bom dia, Mário, bom dia, Donk, bom dia ao Fã Esporte conectado com a gente. Eu diria que não é nem possível, é uma iminente saída da jovem promessa do Vasco, que já virou realidade há bastante tempo, o atacante Ryan, de 19 anos e 99 jogos com a camisa Cruz Maltina. Ainda sobre o jogo de ontem, né, o Vasco venceu o Maricá por 4-2 nessa estreia em São Januário, para um público de pouco mais de 12.500 torcedores presentes, até um bom público, né, se considerarmos que era apenas o jogo de estreia. E o Vasco começou a temporada com o pé direito e repetindo alguns erros que cometeu exatamente durante toda a gestão do Diniz no ano passado. Falhas defensivas e também bom volume de produtividade do ponto de vista ofensivo. Dito isso, as informações elas são dinâmicas e a notícia que mais neste momento preocupa o torcedor vascaíno é a iminente saída do atacante Ryan. Ontem o Bruno Andrade já trazia a informação, está lá em espn.com.br, sobre os parâmetros da negociação envolvendo o Vasco e o Bournemouth da Inglaterra. 60% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Vasco. Isso vem desde a última renovação de contrato do Ryan. Aquele contrato que estabeleceu uma nova multa de 80 milhões de euros, 30% para a família do jogador e 10% para o seu staff, os seus agentes. Do ponto de vista do staff do Ryan, a negociação está concretizada. E por que ainda não foi dado o sinal verde? Pedrinho, presidente do Vasco, quer que o jogador abra mão de um percentual dentro desses 30% que envolvem a parte que cabe ao jogador e também à sua família. Se o Ryan aceitar ceder, ou seja, diminuir o percentual qual tem direito nesta negociação, aí sim a transferência será concretizada. Está prevista para hoje à tarde uma reunião entre agentes do Ryan e o staff e o Pedrinho, o presidente do Vasco. A intenção é pressionar o presidente vascaíno para que desenvolva a negociação. É consenso entre as partes envolvidas que o Vasco pode não ter uma proposta desta monta na próxima janela do meio do ano. Ou seja, quanto mais velho fica o jogador e menor é a sua precificação de acordo com o mercado. Além disso, pesa o fato do Ryan querer jogar no futebol inglês. Muita gente questiona por que o Vasco não espera uma proposta de um gigante, de um dos principais clubes europeus, dos mais poderosos. O mercado entende que se fosse para algum clube gigante ter procurado o Vasco para contratar o Ryan, já era para essa proposta ter chegado. E ela não chegou. Por conta disso, a proposta do Bournemouth acaba sendo a que tem prioridade, porque é a mais concreta e que apresenta melhores condições financeiras. Enfim, repetindo, a reunião de hoje à tarde pode ser definitiva, determinante para a bateção do martelo, digamos assim, com o Pedrinho conseguindo que o Ryan abra mão de parte do que tem direito, e aí, nesse caso, a negociação será sacramentada, João. Quando o Fernando Diniz deu essa declaração do Ryan, ele não estava nem no melhor momento ainda, o jovem do Vasco. Até julgaram um pouco essa declaração do Diniz e depois o Ryan fez jus aí aos elogios do treinador. Rafael Marques, meu parceiro, participe com a gente aqui no Sport Center. E é o seguinte, Fernando Diniz, pelo jeito, vai ter que ficar consternado em perder a joia para o futebol inglês, né?
É porque, na verdade, João, Donk, Mari, eu sempre falo isso aqui no Sport Center, na programação da ESPN, jogador de mercado joga onde quer, e eu sei que às vezes o torcedor custa entender isso, né? E utiliza até o parâmetro, por exemplo, de vendas de outros clubes, como o Flamengo e o Palmeiras, para poder estabelecer um marco supostamente adequado para uma negociação envolvendo o Ryan. Acontece que o jogador primeiro quer jogar na Premier League. Segundo ponto, o único clube que apareceu da Inglaterra com uma proposta concreta foi o Bournemouth, com 35 milhões de euros. Então, assim, se você tem a vontade do jogador e você tem alguém que esteja disposto a comprar, o último elemento dessa equação que precisa interferir é o clube cedente, no caso o Vasco. E o Pedrinho admite ceder, mas desde que consiga negociar com o próprio Ryan uma modificação nos parâmetros do percentual dos direitos econômicos. Pelos parâmetros atuais, o Ryan tem direito a 30% do valor da negociação. O Vasco, 60% e 10% para os agentes dele. O Vasco ficaria, no momento, com 21 milhões. E o Pedrinho vai negociar para tentar ficar com um pouco mais do que isso para poder negociar o atacante de 19 anos. É importante dizer que pesa não só o fato do jogador querer ir jogar na Inglaterra, como também o que o staff dele considera que é a oportunidade de venda. Daqui a 6 meses, 5 meses, numa próxima janela, provavelmente o Ryan estará valendo menos. E aí a precificação do atleta, quem estabelece é o próprio mercado. E isso vai dificultando ainda mais a negociação. Se o Ryan tivesse 17 anos, 18 anos, talvez um dos gigantes do futebol europeu tivesse procurado o Vasco para negociação. Mas acreditem, torcedores, com 19 anos já é mais complicado você conseguir desenvolver uma negociação com um clube gigante, porque quem paga muito por um ativo da idade do Ryan paga pensando na questão esportiva e também numa revenda. E um clube grande, gigante, não pagaria tanto assim para um jogador com potencial de revenda menor daqui a 4 ou 5 anos. É assim que funciona o mercado e isso não tem nada a ver com o peso de camisa ou o valor técnico do jogador em si. Fato é que é uma negociação que caminha para esse desfecho e o Ryan deixando de ser jogador do Vasco, assim como o Verratti, né? Já que estamos falando de atacante, Verratti recebeu uma proposta concreta do seu Porteio por um contrato de 3 anos. É o próprio Verratti quem negocia os seus contratos e já está comunicando ao Vasco que aceita esta transferência para o futebol paraguaio aos 37 anos. A tendência também é que o Verratti não jogue mais com o Vasco da Gama. E aí, 2 saindo, um chegando, Brenner, 26 anos, jogador da base do São Paulo, que atua pelo Fluminense, não está nos planos da Juventus, voltou do Cincinnati depois de um contrato de empréstimo, mas não está sendo utilizado na equipe da Udinese, perdão, não é Juventus, é Udinese, a equipe italiana, e o Vasco já tem uma negociação muito adiantada, algo em torno de 5 milhões de euros para poder sacramentar esta contratação. Agitado o mercado do Vasco depois da vitória de ontem na estreia do Campeonato Carioca com o time principal, com o time titular por 4-2 sobre o Maricá, João. Família vascaína confirmou nessa sexta-feira, atacante Ryan vai jogar no futebol inglês, né, do Bournemouth, né? Vamos torcer para que o jogador faça muito sucesso lá no futebol europeu, né? Um jogador que vai fazer muita falta no Vasco da Gama. É um cara que tem muito potencial. O Ryan tem apenas 18 anos e tem um futuro brilhante pela frente, que ele possa, né, fazer muito sucesso lá no futebol europeu, porque assim, é um cara que dispensa comentários, né? O time inglês deve desembolsar cerca de 35 milhões de euros, totalizando aí, vamos botar 220 milhões de reais, é muita grana para um clube que precisa, né, que é o Vasco, né, para colocar ainda mais a casa em ordem, fazer mais contratações. Então assim, que o Ryan possa fazer muito sucesso lá na Premier League. E também quero falar com vocês que o Verratti pediu para sair, o jogador, né, tá de malas prontas, deve voltar a atuar no futebol ou argentino ou paraguaio, né? Então assim, muito sucesso, né? O Verratti fez muito sucesso com a camisa do Vasco, não ganhou títulos, mas é um cara que sempre se entregou dentro de campo, que ele possa fazer muito sucesso lá no futebol paraguaio. Falar do atacante Brenner, que é muito bom jogador, deve estar desembarcando no Rio aí nos próximos dias para estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.